Esse aqui eu não. Bom dia, pessoal. Bom dia aí, psicanálise. Esse microfone na verdade não tá ligado, tá? Se eu ligo no celular, o celular não aguenta e apaga. É que nessa mesa aqui, em outros lugares eu consigo ligar e ele funciona, mas aí eu teria que ter uma interface aqui que eu não tô com ela no momento. Tô aqui de improvisado, era pra estar fazendo em outro lugar, mas vai rolar daqui, né? E para fazer um comentário, esse nome que eu coloquei aí, chegar ao fim é chegar ao começo, que foi uma postagem que eu fiz ontem à noite e que eu uso para pensar algumas coisas, pensando na clínica, né, obviamente, pensando nos estudos também. Então, o que eu coloquei aqui, né? Tem uma frase do Winnicott, em que ele coloca assim: em nenhum campo cultural é possível ser original, exceto em uma base de tradição. E aí você pode pegar, né, dá para interpretar de algumas maneiras, mas a gente pode pensar aí a necessidade de voltar às coisas mesmas, de voltar às coisas originais, e que dá para entender, pensando que o Winnicott era um leitor de Eliot, de dizer, de voltar para as coisas iniciais, só que quando você volta, a coisa agora é diferente de quando originou, né? Então você parte de um lugar, e aí você anda, e aí você percebe que está nesse lugar mais uma vez, só que é diferente o estar nesse lugar nesse momento e o estar nesse lugar quando você começou, né? Porque tem aí um trajeto, uma volta que foi dada. Então, eu coloquei aqui na postagem, que eu fiz ontem à noite, e aí eu coloquei o seguinte, né? Ó, a vida por si só é uma psicoanálise, porém leva-se uma vida para tal. Essa ideia aí não é exatamente minha e também não é exatamente de outra pessoa, porque isso tem um cara, um dos personagens daquele vídeo O Encontro com Lacan, em que ele faz... Tem várias pessoas fazendo lá seu relato sobre a experiência de análise com Lacan. E esse cara, ele fala algo mais ou menos assim, né? Que a vida por si só é uma psicanálise. Ele fala que a psicanálise faz é poder oferecer aquilo que você só teria no final da vida antes do final da vida. Né? Então, o que eu pensei a partir disso é isso, né? Que você pensa na vida por si só, uma vida saudável, uma vida bem vivida. Mais uma vez aqui pensando no Winnicott, né? Naquela vida que chegamos vivo na nossa morte. O Winnicott fala isso, que ele quer chegar vivo na sua morte, ou seja, ele quer chegar inteiro, ele quer chegar lúcido, ele quer chegar saudável, para poder inclusive experienciar o fim da vida, inclusive experienciar os limites da vida, se aproximar e poder chegar, estar pronto para morrer, né? Diferente daquelas pessoas que têm medo de morrer, pessoas que têm... qual o livro que o Winnicott fala do Jung? Tá lá na live de anteontem, tá no Explorações Psicanalíticas. Então tem gente que chega no final da vida e fica aquela coisa apavorada, né? Vai ficando mais velho, não aceita envelhecer, ou a morte entra como uma assombração assim absurda e a pessoa precisa cair numa defesa maníaca, ou aquilo que o Winnicott chama de defesa para a sanidade, né? Então precisa, sei lá, tocar tudo e andar com pessoas mais novas. Não é um problema isso, obviamente, mas se é só isso, assim, né? Eu preciso só fazer coisas que negam a minha finitude, negam o meu envelhecimento, enfim. E eu já vi isso, né? Tem um cara famoso aí, que eu não vou citar o nome, mas o cara já tá com uns 80 anos e ele estava se casando mais uma vez com uma mulher muito mais nova, e aí perguntaram para ele, né, se as pessoas criticavam isso, e ele fala assim, ele fala: eu não suporto a ideia de envelhecer, eu não quero saber de morte, eu não quero ficar velho, e de fato eu pinto meu cabelo, eu faço minhas cirurgias e caso com uma mulher mais nova porque eu me sinto mais novo, eu não suporto a velhice. Então ele traz algo do tipo. Aí obviamente a gente pode pensar que é o estilo do cara, tem a ver com o desejo dele, mas num olhar às vezes mais para lá o Winnicott, assim, parece uma certa insegurança com esse processo que é inevitável. Ou pensando aí no Jung, tem a ver também com uma questão arquetípica, tem a ver com uma sombra, né? Essa questão, e que obviamente se a pessoa não quer se ver com isso, ela vai ser assombrada por essa sombra. Mas aí voltando para o raciocínio aqui,
Se tudo deu certo no fim da vida, você faz aquela avaliação da vida, continua desejando, espero que sim, né? Porque eu também tenho uma outra crítica que eu faço, assim, muitas vezes é quando a gente vai fazer clínica para atender idosos, por exemplo, clínica escola, tinha época da faculdade, que eu insistia, assim, a clínica para idosos não tem que ser uma clínica de vamos rever a vida, o que foi bom, o que foi ruim para morrer, né? Não, cara, da mesma forma, e aí isso é lição de Lacan, é sujeito do mesmo jeito, sujeito deseja, sujeito não tem idade, e a ideia é que mesmo a pessoa idosa deseja, continue desejando e vai seguindo, né? Não é para fazer balanço da vida, o que foi bom, o que foi ruim, agora pronto, agora você pode morrer em paz. Né? Acho que não é bem por essa via, isso é aquela coisa mais do jeito lacaniano de pensar a coisa. E então, o fim da vida, quando tudo ocorre bem, você tem lá também ao mesmo tempo, apesar de continuar desejando, você tem essa avaliação de, pô, valeu a pena, quanta coisa eu gastei energia, investimento libidinal que eram inúteis, quantas coisas que eu não fiz, deveria ter feito. Você tem aquelas sacadas, e aí tem aquela coisa que o Hegel fala em Fenomenologia do Espírito, isso é muito presente no texto do Lacan, quando o Hegel coloca assim, nos tornamos sábios sempre tarde demais. Né? Então sempre tarde demais que você fica sábio é no fim da vida que você fala assim, porra, cara, como eu gostaria de ter essa cabeça aqui, sei lá, aos 80 com meus 40. E esse cara, nesse vídeo Encontro com Lacan, meio que a coisa vai mais ou menos por aí, né? Essa coisa de a psicanálise possibilita sacadas, né? Conclusões, esse ponto de caramba, que bom ter percebido isso, só que você sem lá no final da vida, você consegue fazer isso na metade do caminho, por exemplo. Então já pensou que legal? Que acho que é o sonho da maioria, de poder ter a cabeça mais madura no momento em que ainda tem idade, tem saúde física, saúde mental, tem uma opção de coisas rolando. Então é nesse sentido. Então a psicanálise possibilita isso, então por isso que eu coloquei a vida por si só, é uma psicoanálise, porém leva-se uma vida para tal. E aí eu coloquei a psicanálise possibilita que isso aconteça antes de precisar morrer. Uma pessoa que envelhece bem chega ao final da vida percebendo o quanto supervalorizou o que não tinha importância e desvalorizou o que realmente importa. Isso entre outras coisas, né, para poder caber no post aqui. Isso é sentido na clínica como uma sensação de ter voltado para o mesmo lugar. E aí eu falo de algo, né? É bem interessante, eu vejo nas minhas análises, eu fiz análise com mais de uma pessoa, você está numa análise há 10 anos e aí você então chega e percebe que você está falando das mesmas coisas lá das suas primeiras sessões de análise. E aí dá aquela sensação errônea de, então não sai do lugar, estou falando das mesmas coisas, então não sai do mesmo lugar. Na verdade, a gente não vai sair muito do mesmo lugar em termos de repertório do que a gente fala, né? Agora, a gente retoma esses lugares, mas com uma outra experiência, né? A gente deu uma volta naquilo, né? A gente entrou nas profundezas da coisa, talvez a gente está sempre num nível horizontal da coisa, e a análise possibilita esse aprofundamento, e que depois você está vendo as mesmas coisas que você via no começo, mas com outra capacidade de lidar com isso, completamente diferente por conta da experiência, né? E aí, para fazer um exemplo disso, eu trouxe aqui, eu uso muitas vezes a música para pensar a clínica, e eu trouxe uma coisa que, uma situação que é muito comum, principalmente para guitarristas, né? Para guitarristas isso é quase uma regra, assim. Que quando a gente começa a acionar a guitarra, utilizamos a escala pentatônica no começo, pois somos ruins e ela é fácil de tocar. Então, uma escala pentatônica, deixa eu pegar uma paleta aqui, ó. Escala pentatônica é uma escala de 5 notas, tipo isso aqui. É uma escala que tem origem chinesa. Só que ela é fácil de tocar. Então, quando a gente está começando, lá o professor começa a fazer uma base pra gente. E a gente fica tocando os solos em cima, usando essa pentatônica.
Então, ela é fácil de tocar, porque são sempre 2 notas por corda, né? E os iniciantes adoram tocar essa escala, porque ela é fácil. E outra coisa, ela tem 2 notas, que são as notas em música, né? Em música, basicamente, a gente pensa na escala maior que tem 7 notas. Isso aqui é importante saber. E essas 7 notas, quando você vai tocar, existem 2 que quando se encontram, causam isso aqui, ó. Vou pegar uma escala aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. As notas Fá e a nota Si, né? A nota Fá e Si, elas causam um negócio chamado trítono. Trítono é uma dissonância, né? São notas que soam estranhas juntas. São 2 notas que elas pedem uma outra coisa. Ó, seu ouvido pede isso. Né? Seu ouvido está pedindo isso. Como tem uma força que pede uma outra coisa, uma outra nota, não tem som de resolução, na Idade Média isso foi chamado de diabolos em música. Trítono, diabolos em música. Então, por que a pentatônica é tão legal? Porque ela toca essas notas todas, exceto as 2 que formaria o trítono, o diabolos em música. Então, além de ser uma digitação fácil, a sonoridade é muito fácil. Então, os iniciantes adoram. Só que daí, né, é iniciante. É que nem ver criança crescendo, né? Meu filho está com 5 anos, então ele faz um negócio agora, né, com 5, aí quando tiver com 6 ele vai achar um absurdo coisas de quem faz com 5, desenhos de quem tem 5 anos, e vai só gostar do desenho de quem tem 7 anos, e que o de 5 não interessa, é de criancinha pequenininha, já começa esse discurso. E na música a mesma coisa, aí você tem, os guitarristas começam a tocar as coisas mais... Começa a fazer as fritações para cima e para baixo, e aí começa a desprezar quem toca pentatônica. Aí vai caminhando, aí começa a tocar as coisas mais complexas, aí começa a tocar um tal de fusion, começa a tocar o jazz, e no jazz tem um monte de escala, é super sofisticada, e aí acaba desprezando a pentatônica. Então você vê um cara assim tocando pentatônica, putz, tá tocando pentatônica. Só que nos estudos, quando você pega os livrões, não tem nenhum aqui agora fácil acesso, você pega os livrões lá, sei lá, tem um livro do Mark Levine, que é um professor de jazz, e que é um livro super complexo, dessa largura assim, e que ele no final traz a pentatônica. Você fala, caramba, a pentatônica está no final. Pois é, porque aí, quando você chega no final dos estudos, se é que tem final, né? Pelo menos o final do obrigatório ali, você encontra a pentatônica. Então aquilo que você usou no começo, porque era fácil, né? Era fácil de digitação, e que depois você despreza, que você quer só fazer as coisas super difíceis, né? Você quer fazer o som, quer tocar a escala de tons inteiros, ó. Você quer tocar esse tipo de sonoridade mais sofisticada, não sei o quê. E aí lá na frente você para com essa besteira de achar que pentatônica é para iniciante e volta a usar. Olha que legal que som isso tem. E aí você volta a tocar a pentatônica e percebe que ela faz parte, né, do corpo, das ferramentas que você vai usar para expressar a sua música. E aí, saindo um pouco do campo da guitarra, porque eu sei que tem muita gente que não toca e às vezes nem curte tanto o assunto, a gente pode falar a mesma coisa da pentatônica, que eu falo isso, a pentatônica e o Nasio, sabe, o Juan Davi Nasio, é isso? O Juan Davi Nasio, para mim, tá no mesmo lugar. Porque todo mundo vai estudar psicanálise, todo mundo, ainda mais lacanianos, todo mundo usa o Nasio para aprender psicanálise no começo, todo mundo, não interessa, qualquer pessoa que você pega, é claro, mas pós-Nasio, né? Todo mundo, quando começou a estudar psicanálise, pegou lá os conceitos fundamentais de psicanálise, pegou o livro do Édipo, do Nasio, pegou, sei lá, os títulos que tem, dá uma porção de títulos, foi aprender objeto A com o Nasio, né? Foi aprender um monte de coisa com o Nasio, só que aí depois, igual fazem com a pentatônica,
Aí começa a ficar mais sabido, né? Aí tá lá, geralmente pega o Násio. No Brasil a gente tem ótimos livros, tipo do Antônio Kienek, que também dá aquela base legal assim pra gente. Bruce Fink, o Jacques Lamillère, né? O Miller, todo mundo passou pelo percurso de Lacan. O cara então que faz livros falando sobre esquemas, entende o esquema que o Lacan fala aqui, assim, todo mundo passa por isso, mas por esses livros. Mas acho que o Násio é o ícone, assim, porque o Násio, ele mastiga e dá pra gente. Só que aí depois que passa a fase, a galera começa assim, agora eu sou psicanalista, agora eu estou lendo os originais, e aí começa aquele discurso, eu acho muito hipócrita, né? E mentiroso. Hipócrita é mentiroso. Mas um discurso bobo, assim. Não, Násio não. Se quer aprender psicanálise, já escutei isso várias vezes, li postagens. Quer estudar psicanálise, não use o Násio. Não use, Adriano, não use o Násio, não use o Bruce Fink, não use o Jacques Lamillère. Não, você quer ler o Lacan? Leia no próprio Lacan. O meu ovo, que alguém de verdade, um ser de verdade, catou pela primeira vez na vida um seminário do Lacan e leu, não entendeu tudo, mas foi perseverando e com o tempo passou a entender. Sem esses autores que ajudam o começo, ninguém lê. Pode falar o que for, cara, eu duvido, até mesmo os caras bem complexos assim, vamos pegar um cara extremamente intelectual, o Slavoj Žižek. Não sei se assim se pronuncia, mas Zizek, Žižek. Mas ele é um cara extremamente culto e tem um vídeo que ele falando sobre o Miller. E ele fala assim, apesar das minhas diferenças com o Miller, eu não posso negar o quanto ele foi importante para eu ler Lacan. Aí ele fala, eu lembro de uns seminários que nós fazemos lá no começo, e que era para poucas pessoas, 10, 15 pessoas, 15, 20 pessoas ele coloca, e ele lembra de um texto muito difícil, que é Kant, né, com Sade. Immanuel Kant e o Marquês de Sade. E ele fala o quanto era difícil, que eles olhavam o texto, não via nada, e o Miller, ele lia linha por linha o texto. E ele fala, então eu vi o Miller com uma explicação, e a coisa fazia assim, se abria o sentido. Fala, nossa, é isso. E aí ele fala assim, eu me senti um estúpido, como é que eu não vi isso antes? Eu estava lá. Mas precisou do Miller, por exemplo, abrir, né, fazer isso. E o Lacan até fala, o Miller foi o único gênio didático, alguma coisa assim que ele coloca, que eu já conheci. Então esse papo assim de, não, tem que estudar o Freud só pelo Freud. Tem que estudar o Winnicott só pelo Winnicott. Tem que estudar o Lacan só pelo Lacan. Tá bom, né? Depois que você passou por todo mundo, vem lá na frente cagar a regra de não, você tem que ler os originais. Claro que você tem que ler os originais. Só que você não consegue fazer isso sozinho. Mesmo o professor que vai dizer para você não leia, vamos ler só os originais comigo, esse professor com certeza precisou da ajuda de Násio e Companhia Limitada. Enfim, então é legal quando você atravessa essa fase infantil, né? Adolescente, de não. Tem o livro do Násio, não posso nem ver. Quando passa essa fase boba e você começa, mesmo hoje depois lá, você lê os seminários, você lê os escritos, cara, mas é gostoso também, você pega ali o Násio falando tal coisa, você pega o Miller. Eu particularmente gosto muito do Miller escrevendo algumas coisas. Pego o George Forbes, Forbes não. Forbes simplifica demais, não sei o que lá. Sei lá, sempre vai ter alguém assim, não leia esse porque esse... Eu sou do raciocínio contrário, assim, ler o máximo de gente possível para se ler, né? Eu já peguei muito livro assim que é bem, entre aspas, bobinho, que você fala assim, nossa, olha que legal. Eu não vou conseguir pegar agora aqui porque eu tô sem meu tablet, mas o Zizek nesse vídeo ele fala assim, é muito fácil soltar aquelas sentenças complexas que ninguém entende nada. Aí fica aquelas aulas assim, não estamos entendendo porra nenhuma. Nossa, que genial, não tô entendendo porra nenhuma. Olha isso, olha
olha só essa frase que ninguém entende, e aí a pessoa que está transmitindo fala de um jeito que você entende menos ainda, assim, cara, quanto menos entendo, mais eu me sinto muito inteligente quando não estou entendendo nada, e aquele cara que está ali falando de forma tão difícil, tá. Aí o Zizek fala assim, difícil é você transmitir uma ideia simples, cara, é difícil, você pega aquela ideia super complexa, deixa simples sua transmissão, até porque, aí eu finalizo essa parte de raciocínio para fechar a live que eu tenho que fazer outras coisas, até porque quando você traz para o simples, você convida as pessoas para o debate. A extrema erudição é uma forma de ninguém te ameaçar com questionamento, te ameaçar com uma pergunta, te ameaçar com contraponto, porque você já está num assunto tão difícil, é que nem o cara lá tocando um negócio tão difícil, vamos tocar uma música. Aí o cara fala assim, então vamos tocar uma música, sei lá, em Lá bemol, e vamos tocar em 5/4, e vamos tocar num ritmo de não sei o que, e papapá, e aí vai colocando tantos detalhes que você fica assim meio que não sei nem tocar, é tão difícil o que você está fazendo que eu não sei tocar. Agora o lance assim, vamos tocar um blues? Quando você toca o blues, você chama a pessoa, vamos tocar comigo. E aí você tem o risco de se deparar com coisas, e aí eu falo assim, né, as perguntas mais, não sei se difíceis, mas mais desconcertantes que eu já recebi, foram perguntas normalmente em sala de aula, que eu estava apresentando o assunto de uma forma mais acessível, e o aluno vinha com uma pergunta, e falava assim, cara, como é que se responde isso? Nossa, que pergunta genial, assim, sabe? Umas perguntas que você fala assim, que é só uma pergunta que às vezes a pessoa que está chegando conseguiria fazer. Porque aquele excesso de erudição, e eu vi isso muito agora, né? Foi muito legal que eu dei um curso chamado Trabalhando com Lacan, em que o objetivo foi voltar para os textos iniciais do Lacan. E direto, assim, quando eu vou dar aula de Lacan, vou dar curso, alguma coisa assim, já chegam pro ultimíssimo Lacan, né? O último do último, não, qual que é o último do mais último, a última coisa que o Lacan falou, e quer ficar naquelas coisas, nos nós, e nos sintoma, e o James Joyce, e blá. E aí você coloca assim, tá, mas e o Édipo, como é que você pensa? Não, mas o Édipo, aí dá aquela coisa assim... E o imaginário, como é que você pensa nessa história? O esquema óptico, como é que você entende na clínica? E aí foi muito legal, porque foi um curso que foi possível voltar, né? Porque a ideia era voltar para os textos iniciais do Lacan e passar por textos iniciais que são bem mais difíceis do que parece. E aí então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, né, dessa volta que a gente dá, isso acho que é importante para pensar na formação, né, nossa. E aí eu coloquei aqui, ó, a beleza de nossos começos aparece depois de uma volta inteira, como disse Eliot. Nessa volta inteira, assim, começamos com a pentatônica e descobrimos no final que a pentatônica é muito legal. Começamos com o Nasio, com o Bruce Fink, e descobrimos lá na frente que é muito legal o Nasio, é divertido. Você pega lá, sim, ó, por exemplo aqui, sim. Sim, a psicanálise cura. Eu li esse texto, vai ter um monte de coisa assim, que eu não concordo. O Nasio tá meio gaga em umas coisas, mas e daí, cara? O cara já fez o percurso dele, né? Ele já fez o que precisava fazer, e ele traz umas coisas aqui que tá para além da clínica que você encontrar ali exatamente lá que ele anda. Ele já tá fazendo umas coisas aqui que é muito do percurso dele, isso é muito legal. Então, particularmente, eu não gosto desse livro aqui, acho um livro meio... Porém, eu acho que é legal passar por ele, de ver a clínica de um cara que está há décadas na clínica. Então, é um livro que eu recomendo e respeito. Então, eu acho que isso é muito legal. E aí, por isso que eu trouxe para finalizar a frase do Eliot, que era o autor favorito, um dos autores favoritos do Winnicott, que coloca assim: não deixemos de explorar, e ao término de nossa exploração, deveremos chegar ao ponto de partida e conhecer esse lugar pela primeira vez. Então olha que legal isso, né? Não deixemos de explorar, essa é a nossa posição na vida, na análise. E ao término de nossas explorações, pensando na análise, ao término de nossas explorações, de nossas
nas explorações na clínica, das nossas transferências, de regressões, de lembranças, todas essas coisas, né? E ao final de nossas explorações, chegar ao ponto de partida. E conhecer esse lugar pela primeira vez com esses novos olhos, né? Com esses novos ouvidos, com esses novos elementos que se constrói na clínica. Esse aqui é o do Nasio. Sim, a psicanálise cura. É legal. Você está no grupo, está no curso do Winnicott já, né? Aliás, dia 25 começa o curso trabalhando com o Winnicott, é um curso novo, inédito, que eu vou trabalhar a teoria clínica do brincar e a realidade. Então, mas é um curso também super aprofundado. Você tem que passar pelo comecinho lá, o Winnicott do zero, tem que passar por ter um certo conhecimento e segue lá. Então, você que, por exemplo, vai fazer o curso do Winnicott, então eu acredito que você estude o Winnicott. Nesse livro aqui, eu achei o Nasio muito winnicottiano em vários momentos. Então é um cara assim que ele é lacaniano, todos sabemos, mas que tem assim muito do estilão já do Winnicott. Não só do Winnicott, mas de outros das relações objetais. Então, é isso aí, gente. Pensando aqui mais uma vez, como diz o Winnicott, em nenhum campo cultural é possível ser original, exceto em uma base de tradição. Então é isso aí, bom dia psicanálise. Amanhã, se tudo der certo, estarei de volta aqui às 6h40 da manhã. Tchau pra vocês.